Olá, pessoal. Hoje mais uma aula de Canguru de Matemática 2024, níveis P e C. Vamos aí nos preparando cada vez mais. Nós temos aí a maratona do dia 21 de março a 27 de março, a prova presencial, e do dia 1 de abril a 5 de abril, a prova online Canguru de Matemática. Então, não perca tempo e comece a olhar essas aulas aí no canal G dos Números. Já aproveita, vai se inscrevendo no canal, deixa o like, deixa o joinha aí pra gente, né? E vamos que vamos, certo? Clica no sininho para poder receber as notificações de quando tiver novidades no canal G nos Números. Vamos lá, então. Nossa primeira questão diz assim: Rogério termina de escrever os números de 1 a 40 no quadriculado ao lado, conforme indicado. Pergunta: qual das figuras abaixo mostra um pedaço do quadriculado depois que for completamente preenchido? Eu tenho as minhas opções e, é claro, eu vou olhar o meu comportamento, porque ele quer aqui um zigue-zague, né? Uma pedra, ela nesse formato que eu vou colocar aqui. Deixa eu fazer assim. Ela está mais ou menos com esse estilo. Ok, assim demais. Isso. Bom, é uma coisa mais ou menos assim. E o que eu vou perceber é o seguinte: se eu tenho um número qualquer, chamar aqui de número X qualquer aqui nesse ponto, eu vou observar o seguinte: observe que a primeira linha é formada dos números 1 a 8 e aqui a gente completa na segunda linha do 9 até o 12. Logicamente, se eu for terminar aqui minha numeração, ela vai até o 16. Então, eu tenho linhas com pacotes de 8, que significa dizer que, para obter o número que está abaixo do meu, eu vou ter que somar com 8 qualquer valor. Então, se eu tenho um valor X aqui, esse aqui vai ser um valor X mais 8. Ok? Logicamente, essa casa vizinha é o meu sucessor, então se aqui é x mais 8, o sucessor de x mais 8, ele é x mais 9. E, por fim, esse último, da mesma forma que para cada termo que eu tenho abaixo, eu tenho um pacote de 8 casas, basta pegar o x mais 9 e somar com 8, e esse cara aqui é o meu x mais 9 mais 8, 17, x mais 17. Então, basta agora eu analisar, né, que sequência que vai estar coincidindo com essas numerações. Então, começando pela letra A, se aqui é 12, esse de baixo tem que ser 12 mais 8, 20. Então, a minha letra A está descartada. A minha letra B tem 12 e 20, a letra C tem 12 e 20, a letra D tem 12 e 21, 12 mais 8 é 20, e a letra E também 12 e 21. Perceba que tanto na B quanto na C, o sucessor de 20 é 21, então não vou estar analisando essa casa que está aqui, mas vou analisar essa última aqui, que ela tem que ser x mais 17. Lembrando que o meu x, nesse caso, é o 12. E quando eu pegar 12 e somar com 17, eu vou ter o meu valor 29. Portanto, a nossa primeira questão é letra C. Temos aí a segunda questão da seguinte forma: usando algarismos diferentes dos que usamos para 0 a 9, Fernando escreveu 3 números inteiros consecutivos de 2 algarismos em ordem crescente. Apareceu um quadrado, um losango, um triângulo, um losango, um triângulo e um quadrado. Lembre-se que eu tenho números consecutivos aqui em ordem crescente. Usando esses algarismos diferentes, como ela deve escrever o próximo número dessa sequência? Então, para isso, eu vou ter que ver quais são os valores que eu tenho aqui. Observe que esse aqui vai coincidir com esse, tá certo? Então, é logo uma sequência de números. Por exemplo, como eu tenho 2 algarismos, esse quadrado não pode ser 0, tem que ser pelo menos 1. Então, posso pegar aqui de 1 até 9, vou ter que analisar isso. Logicamente, se esse aqui for 9, isso aqui é 90 alguma coisa,
de tal maneira que esse número não pode ser 90, porque senão eu teria já números com 3 algarismos. Então, o valor para o meu quadrado aqui, ele vai ter que ser de 1 até 8. E como eu mudo de sequência daqui para cá, então já observe que o meu triângulo tem que ser o número 0, porque suponha que aqui seja, sei lá, 49, esse aqui vai ser o 50, esse cara vai ser o 51. Tá? Lembrando que esse elemento tem que coincidir com esse. E analise o seguinte, qualquer que seja a minha dezena aqui sendo 0, seja 10, 20, 30, 40, 50, esse meu quadrado, por obrigação, tem que ser 1. De tal maneira que esse meu quadrado é 1 e, consequentemente, meu losango tem que ser 9. E aí eu tenho meu coração como sendo 20, como sendo 2, desculpa, formando aqui o número 20, e eu tenho uma sequência de 3 números, 19, 20 e 21. Então, se eu quiser escrever a próxima sequência, seria o número 22, que corresponde aos meus 2 corações. E aí o meu coração é de vocês, meus alunos, meus seguidores, que é 22. Show de bola! Canguru de Matemática 2024. Já deixa o seu like aí se estiver curtindo. Já se inscreve também no canal, está passando aí para os colegas essa aula, mostrando aí que vocês têm habilidade na Canguru. Show de bola. Nossa terceira questão. Tem 5 amigos que tentaram descobrir quantos cangurus vivem no parque. Os palpites dos amigos foram 2, 4, 5, 8 e 9. O palpite de um dos amigos considerou 4 cangurus a mais do que realmente vive no parque. O palpite de outro amigo considerou 2 cangurus a menos e pergunta quantos cangurus vivem nesse parque. Vou pensar um pouquinho aqui. Vamos supor que no parque existe X cangurus. Ok? E um dos amigos, que eu vou chamar, sei lá, de amigo 1, ele, quando chutou a quantidade dele, ele considerou que tinha 4 cangurus a mais. Ou seja, o palpite dele, se for Y, o palpite dele significa dizer que ele pegou o número de cangurus mais 4. Ok? Então, de fato, se existe X cangurus, eu vou pegar o palpite do meu amigo e vou retirar 4. Joinha demais? O palpite de outro amigo considerou 2 cangurus a menos. Então, vamos pegar o meu amigo 2. Vamos dizer que o palpite dele foi Z. E ele disse que considerou 2 cangurus a menos. Então, a quantidade de cangurus e colocou 2 a menos, o que significa dizer que o meu X, ele é o palpite do meu amigo mais 2. Bom, a pergunta é, quantos cangurus vivem nesse parque? E o detalhe é que eu vou ter que ver qual é a relação que existe entre os palpites dos meus amigos, sabendo que X é igual a Y menos 4 e X também é igual a Z mais 2, eu posso dizer que Y menos 4 é igual a Z mais 2. Bom, fazendo uma junção disso aí, eu vou ter que o palpite de um dos amigos, ele é Z, eu vou somar 4 para retirar esse 4 aqui, e vou somar 4 ao nosso 2, ele é Z mais 6. Então, vou olhar que dos palpites que eu tenho como opções, em que a diferença Y menos Z seja de 6. Vou analisar isso aí. Olhando para os palpites que estão aqui, 2, 4, 5, 8 e 9, a única diferença entre 2 palpites em que ele é 6 é quando eu pego 2 e quando eu pego 8. Ou seja, para que isso aconteça aqui,
eu tenho que dizer que meu Y tem que ser igual a 8 e que meu Z tem que ser igual a 6. Desculpa, meu Z tem que ser... Desculpa, não, Z igual a 6 de jeito nenhum. Vamos lá, vamos corrigir isso. Aqui, Z tem que ser igual a 2. Agora sim. E como eu quero quantos cangurus vivem nesse parque, e eu sei que no parque tem X cangurus, basta eu pegar qualquer uma das equações que está aqui e substituir. Aí você escolhe qualquer uma das duas e tem que dar a mesma resposta. Ora, se Z é igual a 2, então meu valor de X implica dizer que ele é igual a 4, porque 2 mais 2, 4. Se quisesse Y igual a 8, o valor de X também tem que ser igual a 4. Então, eu sei que vivem 4 cangurus nesse parque. Bem, João tem 150 moedas. Ao jogar essas moedas sobre a mesa, ele observa que 40% delas mostram cara e 60% mostram coroa. Pergunta: quantas moedas mostrando coroa ele deve virar de forma que o número de caras fique igual ao número de coroas? Ok, veja só. Ele fala que 40% eles mostram cara e que 60% mostram coroa. Pergunta: quantas moedas mostrando coroa ele vai virar de forma que o número de caras fique igual ao número de coroas? E para que isso aconteça, eu tenho que ter 50% cara, 50% coroa. O que significa dizer que eu tenho que virar 10% das moedas para que eu fique 50% coroa e 50% cara. Ora, virar 10% das moedas, se eu tenho 150 moedas, então 10% de 150 são 15 moedas. Esse é o que eu tenho que virar, a quantidade de coroas, para que eu tenha quantidades iguais de cara e coroa. Tá? Então, a nossa resposta aqui, letra B. Agora, veja o seguinte. Se eu tiver 40% cara, ok. 40% de 150, isso me fornece 60 caras. 60% de 150, isso me fornece 90 coroas. Beleza. Pessoal, veja só. Para cada coroa que eu vire, eu tenho uma cara transformada coroa em cara. Ou seja, se eu botar aqui 89, aqui vai aparecer 61. A diferença que antes era 30, ela vai para 28. Ou seja, para cada coroa que eu vire, a redução entre elas é de 2 moedas. Tá? Ou seja, se eu tenho que a diferença aqui é 30 moedas, então basta eu virar a metade dessa quantidade. Quando eu virar 15 coroas transformando em cara, eu exatamente igualo essa quantidade, e aí eu tenho de novo, né, uma outra forma de fazer, são 15 coroas que eu tenho que virar para poder transformar quantidades iguais de caras e coroas, que isso vai me fornecer 75 caras, 75 coroas, num total de 150 moedas. E a nossa última questão diz assim: o triângulo ABC, ele é isósceles. Vamos ver isso aqui. Triângulo ABC, ABC, ele é isósceles. E a medida do ângulo ABC, já está aqui, é 40. Ok, se ele já falou isso, então eu já vou fazer o seguinte. Como a soma dos ângulos internos dá 180 e esse cara é 40,
está faltando 140 para fechar os nossos 180, significa dizer que os ângulos BAC, que tem a mesma medida que o ângulo ACB, não, vou fazer BCA, ok? Eles são congruentes. Então, se eu tenho 40, 140 para cada, significa dizer que cada ângulo desse vale 70 graus. Ok? Bom, se esse ângulo aqui, ACD, e o ângulo BAS são iguais, então significa dizer que essa medida que está aqui embaixo, eu vou chamar ela de, sei lá, vou chamar de X, ela é igual a essa medida que está aqui, que eu vou chamar de X. Eu vou guardar isso. E eu sei que X mais esse pedacinho, ele vale 70 graus, assim como esse pedacinho mais X vale 70 graus. Tá? Pergunta, qual é a medida do ângulo CFE? Que é essa interrogação que está aqui. Gente, eu vou mostrar aqui um teorema. É o teorema do ângulo externo, para a gente poder falar sobre essa questão. Então, suponha que eu tenho um triângulo qualquer aqui, tá? E eu sei que a soma dos ângulos internos dá 180. Né? Então, por exemplo, se eu pegar esse ângulo, aqui, somar com esse e somar com esse, essa soma dá 180. Porém, se eu pegar esse ângulo aqui e externar, fazer essa soma com esse externo, também dá 180. O que significa dizer que esses dois ângulos, que eu vou chamar de, sei lá, AB, ele é exatamente essa soma A mais B. Então, eu tenho que A mais B mais C é 180, da mesma forma que A mais B mais C também é 180, e eu vou usar esse teorema para isso. Tá? Então, veja, esse X somado com esses dois tracinhos vai dar exatamente o que a gente quer. O meu ângulo CFE nada mais é do que o meu ângulo X mais, sei lá, vou chamar esse carinha aqui de Y, mais Y. Porém, a soma X mais Y, ela é igual a 70 graus, e a gente finaliza essa conta aqui dessa maneira. Ok, pessoal? Então, para vocês, muito obrigado pela participação de vocês. Em breve teremos mais aulas sobre a canguru, futuramente aí sobre a mandacaru. Vamos ter algumas novidades aí na área da Mostra Brasileira de Foguetes e a gente se encontra em breve. Grande abraço, boa prova para vocês, aproveita a canguru, uma Olimpíada excepcional e nos encontramos em breve. Não se esqueça de compartilhar o vídeo com seus colegas, assinar e ativar o sininho, tá? Deixar o seu like, é importante para a gente, e até uma próxima oportunidade. Tchau! Valeu, pessoal!